momento sem igual de nós estarmos aqui nessa noite, participando do 6º aniversário, da Igreja da Paz. E para nós é um privilégio poder, de alguma forma, servi-los. E é uma honra, porque essa família local, ela faz parte de uma grande família que está espalhada por todo o Brasil. No dia desse, um casal da nossa igreja foi para Canoas, acho que é Rio Grande do Sul, Canoas. Aí, tem Igreja da Paz em Canoas? Gente, é impressionante, tem Igreja da Paz em Canoas. Então, a igreja está se espalhando de forma maravilhosa por todo o Brasil e fora do Brasil. Não tenho dúvida que nessa década, daqui 10 anos, nós vamos já estar em muitas nações, levando avivamento, amém? Levando o mover do Espírito Santo. E nessa noite eu tinha uma palavra preparada ali no meu MacBook, mas o Espírito Santo disse, pode guardar. E eu guardei a palavra. E eu disse, e agora o que eu vou falar? Eu estava assim já ali, o que eu vou falar? E eu senti uma convicção muito forte de nós falarmos nessa noite, de eu falar nessa noite. Eu digo de nós, porque é uma parceria com o Espírito Santo, de nós falarmos sobre os valores dessa família. Amém? Os valores da Igreja da Paz. Eu disse, mas Senhor, que texto que eu uso? Aí ele me lembrou um texto, e agora eu procurando o texto, achei o texto. Então, irmãos, assim, eu não estou com o esboço aqui preparado, só sei que Deus vai ministrar nos nossos corações nessa noite, amém? Glória a Deus. Se for possível você ficar em pé, fique em pé, e abra comigo a sua Bíblia, em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Glória a Deus. Irmãos, eu assim, abrindo um parêntese aqui, quem sou eu? Uma poeirinha para falar isso, mas todo convite que eu estou recebendo agora, eu estou dizendo, eu não posso ficar no domingo lá na sua igreja. Aí os pastores, eles aceitam, Talvez no começo eu não falaria isso, hoje eu falo, e se não me quiser assim também, eu tenho uma família que me ama tanto, uma família local que me ama tanto, que me abençoa tanto, mas eu abro exceção para estar aqui com vocês. Sinceramente, só Deus sabe as lutas que nós estamos enfrentando em Belém, as coisas que a gente deixou para trás, nessa efervescência para estar aqui com vocês, porque nós amamos vocês. Vocês são parte de nós, amém? E aí eu abro mão disso, eu estou aqui feliz da vida e sem peso de culpa, sabendo que eu estou me doando, ainda que seja uma partícula tão pequena, para essa família maravilhosa que são vocês, que é o pastor Jacques e Meila. Vamos ler então, queridos, Romanos capítulo 11, verso 33 em diante. Que diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém? Vamos dizer juntos, amém? Levanta a tua mão aí, a mão direita, diga assim, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois a glória
eternamente. Amém. Aí a tua Bíblia, nós vamos aplaudir o noivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É para Ele, por 6 anos de bênção, por 6 anos de vitória, por 6 anos de graça derramado. Amém? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus. Aliás, antes de falar isso, deixa eu avacalhar aqui um pouquinho, vocês me permitem? Tem algumas irmãs que não gostaram de um momento aqui desse culto maravilhoso. Quando o pastor Jackson disse assim, olha, pegue a sua coroa aí. O cara deu uma olhada para o lado, eu já vi que a irmã torceu o bico. Meu irmão, tome cuidado para você não perder a bênção hoje à noite, né? A coroa que o pastor Jacques está falando é a sua importância, a sua autoridade, as suas riquezas, né? Você depositar as suas conquistas, né? Como de um rei, aos pés dele em adoração. Não adianta você olhar para o lado que não é ela não, tá? É outra coroa. Muito bem. Eu sou grato a Deus por ter estar dando os melhores anos da minha vida no reino de Deus e nessa família, na família da paz. Nós não somos sectários, né, dizendo que nós somos os melhores. Meu Deus, só Deus sabe, às vezes a gente como liderança tem um misto, igual lá quando estavam inaugurando o segundo templo, que os anciãos choravam e os jovens se alegravam e dançavam e sorriam. Muitas vezes a gente tem esse misto de alegria, de regozijo por tanta coisa maravilhosa que está acontecendo, mas também a gente chora porque nós estamos no meio de uma guerra e a gente lembra alguns soldados, alguns guerreiros, algumas guerreiras que infelizmente vacilaram, se perderam no caminho e esqueceram de levantar a mão e dizer, Senhor, eu me perdi, me ajude, que eu tenho certeza que Ele vai ajudar qualquer pessoa assim. Amém? Qualquer pessoa assim. Então, nessa noite, como eu já disse, Deus colocou no meu coração essa palavra, de falarmos alguns valores dessa família. Eu lembro que a Igreja da Paz chegou em Santarém. Veja, irmãos, eu fico assim maravilhado. Chegou em Santarém em 1976. Eu era um garotão perdido. Pastor Lucas ali sozinho, com a família dele, o Nilton, que hoje é um plantador de igrejas, com ele também, um jovem, solteiro na época, e começaram esse trabalho ali em Santarém. Mas aí, alguns anos depois, 1982, eu tive a graça de ser achado por Jesus. Jesus me achou, né? Jesus me catou, me tirou do mundão aí perdido, e me fez família com a família Uber. E com a família Rubik, né, que é a família do pastor Paulo e Rebeca. E eu me sinto tão família, ao ponto até de que quando eu estava numa época meio perrengue, meio ruinzinho, a pastora Rebeca me levou, o pastor Paulo, para morar com eles, para cuidarem de mim. Lá no comecinho, quando eu pesava 63 quilos, que era mais nariz do que outra coisa. Então, irmãos, que família maravilhosa que nos trouxe o Evangelho e que nos deu um legado. E que eu tive o privilégio de conviver com o pastor Lucas, a pastora Cristina. O pastor Lucas não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha equipamento de som, ele pregava de cima de um trailer que ele trouxe a família dele, ele pregava de cima do trailer.
tanto pregar assim, sem microfone, ficou rouco. Então ele falava assim, meio rouco. Aí quando eu reunia com ele, ele dizia: Genildo, como é que está aquela igreja? Você está assim. Aí às vezes eu dava uma desculpa, ele dizia: olha, Genildo, não me dá desculpa, me dê resultados. E eu não sinto que era o pastor Lucas dizendo isso para mim, mas era Deus dizendo para mim isso. Não me dê desculpa, me dê resultados. Quem já assistiu o filme Resgate do Soldado Ryan? Levante a mão. Você vê o começo, o fim do filme, é muito significativo. Porque tem toda uma história, e lá no finzinho do filme, o Ryan já estava velhinho, e agora estava lá naquele cemitério dos heróis de guerra, os que morreram, procurando a cruz daquele que foi o salvador dele, que liderou aquele pequeno grupamento para ir tirá-lo do fronte. E quando ele chega ali, que ele vê aquela cruz, ele fica emocionado. E eu imagino o coração dele já fraco, um pouco de tontura, ele desaba ali na frente daquela cruz. E a esposa vem, os netos, os filhos vêm, e ele segura na mão da esposa dele e diz: me diga se eu vivi à altura daquilo, de tão grande sacrifício que foi oferecido por mim. Então, irmãos, isso marca muito a minha vida. Achei a parte marcante do filme, que já dá uma pregação, não vou pregar sobre isso, mas é uma pergunta: será que nós estamos vivendo à altura de tão grande sacrifício que foi oferecido por nós? Lá era a cruz de alguém que tinha morrido para poder trazer ele de volta para a sua casa, para a sua família. Hoje nós estamos diante da cruz daquele que vive e que nos arrancou violentamente das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí nós temos que viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Nós temos que fazer valer a pena tão grande sacrifício que foi oferecido por nós. Amém? Para nos resgatar. Então, eu diria nessa noite, vamos dizer assim, o primeiro valor da Igreja da Paz, da sua igreja, é o valor da intimidade com Deus, do TSD. Eu lembro, irmãos, em 82, uma das primeiras coisas que eu não sabia o que era versículo da Bíblia, o que era capítulo da Bíblia, como que era a estrutura da Bíblia. Eu fui ensinado, todo mundo era ensinado, era o mesmo legado sendo transferido. Era uma família que tinha intimidade e que estava agora nos discipulando também para ter intimidade com Deus. Quem ouve o pastor Eibe sempre, ele está falando sobre isso, sobre intimidade com Deus. E eles são tão exemplo nisso, que eu fiquei uma semana inteira com algumas coisas bem sérias para ser resolvido em Belém. E eu fiquei ligando para o pastor Eibe em Fortaleza, uma semana inteira. Eu ligava, e aí a secretária lá, na casa dele, a empregada lá, dizia assim para mim: aí não pode atender, pastor, ele está tirando o tempo sozinho com Deus. Aí eu ligava no outro dia, outro horário, eu não sei como é que é esse negócio. Aí ela dizia a mesma coisa: pastor, nos perdoe, mas ele não pode atender ninguém agora que ele está tirando o tempo sozinho com Deus. Aí eu estava quase entrando na carne, tá, irmão? Eu prometo para você, quase. Aí, terceiro dia, queria falar com o pastor Eibe. Pastor, eu sei que o senhor quer falar tanto, mas ele pediu que não era para interromper, que ele está tirando o tempo sozinho com Deus. Quarto dia, está igual Elias, né? 7 vezes Elias. Quarto dia, querida, eu preciso falar, por favor, urgentemente com o pastor Eibe. Pastor, mas ele pede que ele não quer ser interrompido, que ele está tirando o tempo sozinho com Deus.
Aí eu disse, então tá bom, muito obrigado. Desliguei o telefone e Deus falou no meu coração: Ele é importante na sua vida, mas eu sou mais importante ainda. Vá fazer o que Ele está fazendo e eu vou te dar as respostas que tu precisas. Amém? Glória a Deus. E aí eu me manquei. Mas isso foi ensinado de berço. A gente viaja pelo Brasil, trabalha com muitos pastores preciosos, maravilhosos, e esses pastores estão em crise. Sabe por quê? Valores tão simples como esse, eles estão agora, ralando para gerar esse hábito, para adquirir esse hábito tão importante da intimidade com Deus, para largarem de serem Martas. Jesus disse para ela: Marta, Marta, você anda inquieta e você se preocupa com muitas coisas. Uma só é necessária, uma só basta. Maria escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Qual é a boa parte? Qual é a melhor parte? É de estarmos em intimidade com Deus. Pastora Rebeca, ela nos contou que ela acordava cedo às vezes, mas o pastor Melvin Eduardo acordava mais cedo ainda. E quando ela olhava, ela via a luz, ainda estava meio escuro, ela via a luz saindo pela fresta, assim, por debaixo da porta do escritório dele na casa. E era o pai dela que estava lá, muito cedo da manhã, buscando o Senhor. E sempre ela perguntava: qual que é o segredo do meu pai? Como que meu pai é um homem tão íntegro, tão um santo homem de Deus? Sinceramente, irmãos, eu nunca vi o pastor Melvin Eduardo com raiva, nunca vi ele chateado. Eu vi assim, ele tão temeroso de falar alguma coisa para mim, me confrontar, assim, sem amor. Eu vi ele com temor e com muito jeito, com muito tato, falando comigo. Eu sempre deixei ele muito à vontade. E ela sempre perguntava: qual que é o segredo do meu pai? Quando ele ficou numa CTI, no hospital em Belém, que ele veio para ir para os Estados Unidos, não estava bem de saúde, ele já foi para uma CTI no hospital em Belém. E ela ficou quase um mês com ele. E ela, como enfermeira, tinha que cuidar do pai ali, tinha que hidratar, tinha que cuidar dele. E um dia ela nos contou isso, que ela estava hidratando, as pernas dele, passando hidratante. Quando ela passou as mãos, hidratando a perna dele no joelho, e ela notou uns calos enormes nos joelhos dele. Na hora que ela com tanta compaixão, dele, ele sofrendo tanto, doente, quando ela passou, ela notou aqueles calos enormes. E naquele dia, ela disse que o Espírito Santo falou com ela e deu a resposta. Ele disse: esse é o segredo do seu pai, é que ele estava sempre de joelhos na minha presença, me buscando a minha face. Então, irmãos, o valor dessa família é um valor de intimidade com Deus. Não adianta a gente ficar correndo, como galinha sem cabeça, dando murro em ponta de faca. Vamos para o lugar da intimidade, amém, queridos? Não vamos nos perder desses valores, ou desse valor tão poderoso das nossas vidas, que é intimidade com Deus. É dali que vem, irmãos, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a fonte da graça, é dali que vem a nossa força. O tempo sozinho com Deus, nada pode tirar Ele de nós. Se a gente permitir que a Dalila da vida corte essas tranças, que é o tempo sozinho com Deus, a gente vai ficar perdido e sem força e sem sabedoria para continuar. Então, eu quero te desafiar nessa noite de aniversário. Volte para essas bases. Não use mais a desculpa: eu não tenho tempo,
eu não tenho tempo, eu estou ocupado demais, eu estou correndo demais. Separa um tempo para estar com Ele. O homem mais ocupado que eu posso dizer, que talvez não tinha nem tempo para dormir, que era Jesus. Ele acordava de madrugada, ele ia para os montes orar. Era o que menos precisava orar, e foi o que mais orou. Ele ficava durante a noite com o Pai, em intimidade. E a nossa liderança, nossos pais espirituais, eles captaram esse segredo e passaram para nós. E nós temos que reproduzir isso, né, para os nossos filhos, para as futuras gerações. Talvez não, vocês são uma nova geração. Então aprenda isso no seu discipulado. Se você conseguir, se você trabalhar, que o seu discípulo, que aquela pessoa que você está discipulando, que você e ela tenham intimidade com Deus, meu amigo, você já abriu as portas do crescimento e da maturidade na vida daquele cristão, daquele discípulo. Amém? Segundo valor muito importante, que nós vimos isso de perto, é o valor da família. Amém? O valor do casamento, o valor da família. O pastor meu Eduardo, uma vez chegou um irmão muito chateado, dizendo que a esposa dele não era insubmissa, ela era insubmissa. A minha mulher é muito insubmissa, pastor. O que o senhor pode me dizer? E ele mansamente disse: irmão, aumente o volume do amor. Foi a resposta que ele deu. Irmãos, teve um tempo da vida desse homem que ele não falava muito, mas quando ele abria a boca, podia esperar, sabedoria. Está insubmissa, aumente o volume do amor. Ele engraxava todos os sapatos dela, né? Da Catarina, que ele chamava, né? E depois que ela partiu para a glória, ele ia compartilhar os devocionais, ele dizia: eu anseio já está com a Catarina. Como eu aguardo com ansiedade revê-la. Ele já queria ir, a família estava segurando ele, né, para ele não ir, mas ele já queria ir. Isso é mais de 50 anos, se eu não me engano é 54 anos, né, Simone? 54 anos de uma vida de casados bem vivida e felizes. Criaram todos os seus filhos para servir a Deus, uma família sacerdotal, que criou seus filhos, que treinou seus filhos. Olha a diferença que o pastor Eibe está fazendo nesse país, né? Quantas famílias estão sendo restauradas por causa dessa família que veio até nós. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não morro de amores pelos americanos. Pelo contrário, essa família mudou a minha vida, porque eu não gostava de gringo de jeito nenhum. Eu detestava gringo, só de olhar de longe. Mas eu sei que tem muita gente boa, e essa família é família de gente boa, de gente séria, de gente íntegra, de pessoas de verdade, que nos acolheram, os mortos de fome lá em Santarém. Acolheram os mortos de fome. Eu lembro que a gente chegava lá, tinha comida à vontade. Até quando a Simone foi para Santarém para a gente ficar noivo, a entrada na casa da pastora Rebeca tem uma sala maravilhosa, climatizada, com os sofás e tudo mais. Mas é impressionante, ninguém entra pela porta da frente da casa da pastora Rebeca. A gente entra pela cozinha. Prestou atenção nisso? A gente entra pela cozinha, eu já entro lá, e aí eu finjo a voz do meu paizão, né? Eu digo: Beck. Ela: yeah! Ela fala lá de cima, né? Yeah, sim. Aí eu: Beck, come. Aí ela vem. Aí eu começo a rir, porque eu finjo que é ele que está chegando, né? Aí ela começa a brincar, mas aí eu abro o freezer, eu vejo o que tem lá para me comer, eu abro a geladeira, eu vejo o que tem para me comer. E a Simone: amor, para, amor, tu fica mexendo. Eu estou na casa dos meus pais.
Estou na casa do papai, cara. Gente, a sua igreja é uma igreja família. Amém? É uma igreja família, é uma igreja composta de famílias, com o propósito de nós glorificarmos o Senhor. O valor da família, o valor do casamento, o valor dos filhos, a paixão pela família. Que coisa tremenda, que maravilha. Pastores, líderes que são referência para nós, que têm trabalhado para que as futuras gerações, quando falar em divórcio, o que é? Os nossos filhos vêm para nós perguntar: eu ouvi falar lá na escola de divórcio. Papai, o que é divórcio? As crianças chegando e perguntando, porque não sabem o que é isso. Amém, gente? Casamentos fortes, famílias fortes, famílias que amam Jesus, que glorificam Jesus. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: procriar pode ser feito de forma leviana. Agora, ter um casamento, ter uma família que honra e glorifica a Deus e serve a Deus, isso leva um preço. Isso leva um preço. Leva um preço de jejum, leva um preço de muita oração, leva um preço de renúncia do próprio ego, leva um preço de adaptação da sua personalidade, a personalidade da sua esposa, para que vocês se encaixem. Leva um preço de perdão, de reconciliação e de arrependimento contínuo dentro da família, do casamento. Então eu quero dizer, queridos, que esses valores são os valores da sua igreja. Nós temos um ponto frágil na nossa estrutura, sabia disso? Mas esse ponto frágil é o ponto mais forte que eu acho, porque o poder de Deus vem e se aperfeiçoa nessa nossa fraqueza como Igreja da Paz. Sabe qual é o nosso ponto frágil? Nós confiamos nos líderes, nós confiamos no pastor Jacques Meila. Eles ficam aqui, nem tudo lá, agora eu vou cuspir, deixa eu ligar para o pastor Genildo. Pastor Genildo, eu posso cuspir? Pode, Jacques. Você está entendendo? Jacques está aqui, a gente conversa. Eu estou lá em Belém, os nossos líderes estavam para o Japão aí, com uma equipe viajando no mundo. Eu estou lá. Nós não ficamos mudando de pastores com medo do pastor pegar o rebanho e ficar para ele. Alguém disse: porque esse é um ponto fraco de vocês. Vocês têm que ficar mudando de 4 em 4 anos o pastor, para a igreja não se apegar a ele, porque pode ser que o pastor e a pastora venham dividir a igreja. Meu irmão, se o pastor tiver que sair, é pelo um comando de Deus. Amém? E ele já tem que deixar a liderança pronta. O Jacques está trabalhando para ficar desempregado aqui, ele e a Meila. Então é isso, é por isso que o Jacques está treinando a gente. Aí não, meu irmão, te acalma aí, tá? O Jacques já até comprou um terreninho para ele, como é? Morada da Paz, Onde que é? Porque a igreja de Belém, uma época, ficou desconfiada comigo, que eu já estava batendo asa para ir embora. Não, irmão, calma aí, eu vou comprar um terreno para mim, lá no Recanto da Paz. Eu estou aqui para passar o resto da minha vida. Mas às vezes Deus tem os seus propósitos, amém, queridos? Deus pode dizer, e eu vou te dizer uma coisa: se Deus falar com os seus pastores para eles irem, é melhor que vocês liberem, porque se ele ficar, na linguagem ribeirinha, não vai prestar. Teve um pastor nosso que eu falei para ele, eu sei que Deus estava me dirigindo, eu falei com ele: tem um desafio maior, tu já ficou imprensado, tu sabe quem é? Ficou imprensado aqui nessa ilha, tu já cresceste, já rompeste, tu já te provaste aqui, que é o pastor Ademir, tu já te provaste aqui, cara, tu é um guerreiro. Quem que foi pregar lá foi o Marcão. O nome da rua é Rua da Fama. O Marcão sabe os buracos de lama, o terror que é para chegar naquele lugar. Você estava lá, Cláudio? Estava, né? Aí o pastor Ademir, a igreja do João Batista, a igreja no deserto. Só que essa aí não, é a igreja do João Batista do século 21, é lá dentro do mato, no fim de uma rua. Mas o povão está lá,
carro estacionado, lota de carro ali na frente, está ganhando todos os donos de mercantil, empresário, está todo mundo indo para lá. E Deus abriu uma porta para Ademir. Cara, eu quero que Ademir venha se expandir mais, ele e a Cláudia, Marabá. E o Ademir se encolheu, ficou me enrolando. Rapaz, o negócio ficou feio lá, estou te falando. A peia começou a comer lá, filho. É igual o Jonas no barco, tem que jogar o Jonas do barco. Então, meu irmão, só falando aqui para vocês, que esse é esse é um segundo valor muito poderoso da sua igreja local. Uma igreja família, composta de famílias que treinam seus filhos, que tem um legado, que tem uma unção sacerdotal sendo derramada sobre nós, que eu ficava com uma inveja santa. O pastor Eibe bem novinho, e o pastor meu vinha orando sobre ele antes dele pregar, e meus filhos ainda eram tudo pequenininhos. Eu dizia, um dia eu vou estar orando pelos meus filhos, para eles pregarem também. Eu quero poder sentar e ter a alegria de ser ministrado pelos meus filhos, e eles pregando poderosamente. Gente, eu estou experimentando isso. Caleb ministrando, Felipe ministrando. Eu tenho uma foto do Josué lá em Jocum pregando. Então vai chegar a tua hora também, que eu vou sentar para te ouvir também. Ninguém vai escapar, entende? Há um legado, há uma unção, há uma graça de Deus, que a gente vai transferindo para os nossos filhos, amém? Que a sua família possa, em nome de Jesus, receber essa unção sacerdotal. Eu vejo a mesma coisa na vida do pastor Jackson, uma transferência. Aí a Ana Lídia podia pedir uma festa suntuosa, né, de 15 anos, mas o que é que ela pediu? Eu quero uma viagem para o Japão. E aí falamos com a pastora Rebeca, ela disse, mas ela é muito novinha, mas nós ficamos cercando, mas pastora, e fomos, né, como avós, né, fomos cercando. Aí depois ela abriu mão e disse, não, eu vou levar a Ana Lídia. E aí foi um sonho realizado da Ana Lídia. Só que quando ela chegou no Japão, teve um japonês que estava assim. Quando ele viu a Ana Lídia, ele abriu o olho, cara. Mas o pastor Jackson tem lá no guarda-roupa dele um rabo de galo, é o maior facão que tem, desse tamanho. Se aparecer alguém, diz que ele vai marcar o horário e botar o facão em cima da mesa dele, do escritório pastoral. E quando ele conversar, ele vai abanar assim, ó. Que teve um jovem na nossa igreja que foi pedir a moça, né, para o pai, e o pai estava com um facão desse lá guardando ele. Sente aí. Sentou, ele falou tudo que ele queria, ele puxou o facão e disse, fazia assim, não vai fazer nenhuma bobagem com a minha filha. Eu estou te avisando, se tu fizer, eu vou, nem que seja debaixo da saia da tua mãe, eu vou te pegar de lá, vou te fazer em picadinho. Tá certo? Arriou o facão, aí ficou assim, esmurecido. Quase 5 minutos ali, até que ele criou coragem, com uma voz fraquinha, ele disse, mas o senhor dá a permissão. A permissão está dada. Ficou noivo, aí eu conversei com ele, noivo. E aí, como é que está indo? Está tudo bem, a relação, não está pisando na bola? Está bem, então estamos nos guardando, pastor, fazendo tudo certinho, aguardando, né, o momento do nosso casamento. E você deve aqui, querido, isso assim, essa vitória que você está andando. Disse, olha, pastor, primeiramente é Jesus, mas também é como se eu estivesse sentindo aquele vento do facão me abanando. Não é para copiar isso, tá, irmão? Isso não é valor da nossa igreja, não. Então, meu irmão, segundo valor, esse valor de sermos uma igreja de famílias agregadas. Sabe, até a nossa liderança dá comando. A gente quer sair para algum lugar, tem sempre aqueles agregados que querem vir junto. A liderança diz, negativo. É só você, a Simone e seus filhos. A gente diz a mesma coisa para o Jacques. Não, você
Jackson, a Meila, a Lídia, a Paulinho, Tiago, Samela. Nada contra, irmãos, assim, vocês fazem parte da grande família, mas a sua família precisa estar agregada, a família do pastor também precisa desse tempo para estarem juntos como família, saírem para algum lugar, planejarem férias, e tem muita coisa para a gente dizer sobre isso, mas é um grande valor da sua igreja, famílias fortes, famílias abençoadas. E o terceiro valor é o valor do discipulado 1 a 1. Gente, eu fico maravilhado aqui vendo no telão aqui o testemunho dos casais, de vidas restauradas, de pessoas comprometidas com o discipulado. Tenho certeza que nenhum desses que deu o testemunho aí está fora do vínculo de discipulado. Pelo contrário, eles têm muito para dizer sobre o discipulado na vida deles. Esse é um valor, essa ideia, não é a ideia da família Uber, nem do pastor Eibe, nem do pastor Lucas, de homem nenhum, é a ideia de Jesus. Foi ele que disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Por que fazer discípulos? Porque os discípulos não estão prontos. Ele disse: ensinando-os a obedecer tudo aquilo que vos tenho ordenado. E eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então a ideia do discipulado é a ideia de Deus. É a estratégia de Deus, é o caminho de Deus para mudança, transformação e cura, libertação, crescimento, treinamento, mentoreamento nas nossas vidas. Discipulado é importante. Não ande sozinho, você não é uma ilha, não ande sozinho, você precisa de um discipulador, de uma discipuladora na sua vida. O quarto valor muito importante, que vocês estão aqui toda terça-feira, nessa mesma caminhada, que é as células. E aí na terça-feira é o treinamento das células. Que coisa maravilhosa. A gente está avançando em Belém, crescendo, multiplicando as células, se esparramando por toda a cidade. Aqui também não vai ser diferente, irmãos. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que já está acontecendo aqui. Como aconteceu em Belém, nós chegamos em Belém, e a gente saía naquela cidade, íamos em loja, shopping, em algum lugar, em passeio, ou resolver alguma questão, e a gente ficava olhando o rosto, tentando achar um rosto conhecido, um rosto amigável, mas ninguém conhecia ninguém. Hoje, aquela igreja cresceu, raramente, irmãos, raramente eu te digo que eu saio em Belém, em qualquer lugar, que eu não encontro algum irmão da igreja presente nesses ambientes. Sabe por quê? Porque a igreja, através das células, cresceu e se multiplicou na cidade. Eu quero também declarar que já está acontecendo aqui também, que raramente você irá em algum lugar de Palmas, que você não encontre algum irmão que é daqui, dessa igreja local, ou de qualquer igreja da paz aqui da região. E isso é só o começo, amém, queridos? Glória a Deus. E deixa eu só falar, ainda para a gente concluir, o último detalhe. Irmãos, pensa, até onde o Senhor nos levará como igreja. Vocês não viram como era o começo. O começo, irmãos, era de prédios tão quentes, tão desconfortáveis, que a gente suava mais do que tampa de chaleira. Bancos sem encosto. Aqueles microfones da época, era igual microfone descartável da Bic, né? Era microfone que vinha um pirulito, né? Você comprava, vinha um pirulito enrolado nele. As nossas primeiras apostilas era aquele mimeógrafo a álcool. Cara, pensa o tanto que a Igreja da Paz já evoluiu, cara. Pensa, aonde nós iremos, irmãos, pensa. Sonhe grande, amém? E juntamente com isso, deixa eu te dizer uma coisa. Acredite nos seus profetas, Jacques e Meila. Você está vendo aqui, ó. O ano da colheita triplicada. Isso é uma palavra rema que Deus deu para o seu pastor, lá no Rio de Janeiro, quando nós estávamos juntos.
Deus deu essa palavra para o seu pastor. Então embarque nela, amém, queridos? Não fica assim, mas é tudo triplicado esse ano, né, pastor Jackson? Tudo triplicado. Vamos implantar uma igreja. Não, nós vamos implantar 3. Nós vamos implantar 3 igrejas. Não, é 9, né? É 9. Tudo triplicado esse ano, irmão. O 6º ano. Pastor Jackson tem falado isso aqui. Vai continuar falando. Essa é uma palavra profética para essa igreja. Embarque nela. A Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Honre isso. Embarque nisso. Ande nisso. Se mova nisso. Amém, querido?